Filho de Deus, uma vez mais, estamos agradecidos por poder estar aqui, Senhor, juntos novamente em torno da Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que possa nos ajudar esta noite, limpe nossos corações, nossa mente, para que possamos entender a Tua Palavra, meu Pai querido. Abençoa, Senhor meu Deus, Teu Filho, logo mais estará trazendo a Tua Palavra de correção, para que possa alegrar nossa alma, Senhor. Abençoe o escuta desta noite, e unja nossas vozes para que possamos louvar a melhor a Ti, Senhor. Toma conta de tudo, Senhor. Se há necessidade, mesmo enfermo em nosso meio, Tu podes suprir e pode curar. Agradecemos isso tudo no nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Podem sentar, gente. Vamos iniciar com 270 no Inário. Lá. Oh, que descanso em Jesus encontrei. Vai pegar, irmão? Oh, que descanso em Jesus encontrei, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Oh, que tesouros infindos achei, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Escolha os outros o mundo pra si, busquem riquezas, delícias aqui. Eu escolherei, ó Jesus, sempre a Ti, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quer na aflição, na doença ou na dor, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quer na saúde, na força ou vigor, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Sempre a meu lado, pra me socorrer, com seu amor, sim, com seu poder. Em cada transe, pronta me valer, Cristo pra mim, Cristo pra mim. No dia amargo da perseguição, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Nas duras provas e na tentação, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Ele o pecado e o mundo venceu, quando por mim no Calvário morreu, e da vitória a certeza me deu, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quando no vale da morte eu entrar, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quando perante meu Deus me encontrar, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Só no teu sangue confio, Senhor. Só no teu sempre imutável amor. E outra vez cantarei, Salvador, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Amém, meus irmãos? Para Deus, né?
304, irmão. Se no céu o sol ardente, quando viste em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas nem profetas o chegaram a vista, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz pra qual o sol é trevas, quem te podes contemplar? Nossos olhos nos humanos não te podem encarar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente nos sinais, são figuras só da glória do Senhor, do eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Verbo fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna nós miremos o sem véu. Cristo padeceu a morte, nova entrada abrindo ao céu. Amém, meus irmãos? 305. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando ficas em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos, Deus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comove,
espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém, meus irmãos? Vamos recolher as ofertas? Lembrar aos irmãos, temos culto às quarta-feira. Está sendo uma benção. E Deus tem honrado nós. Graças a Deus. Aquilo que nós pedimos para Ele. Não pedimos, nem precisamos nem pedir, né, meus irmãos? Deus já honra a si mesmo. Mas é um sacrifício que devemos fazer, vossas carnes, né? Às vezes que nós temos que fazer um sacrifício com nossos corpos. É isso que Deus requer de nós. Amém, meus irmãos? Então, os irmãos puder vir nas quarta-feira, vai ser recompensado, né? Amém? (364) Dó. Eu sei que Jesus me ama, a certeza eu bem tenho. Provou-me ali no Gólgota, sofrendo no horrível lenho. O véu do templo rasgou-se, Jesus tinha expirado. Ouviu-se um brado de dor, está tudo consumado. A cena da cruz não me sai da mente, eu fico pensando como é bom ser crente. Às vezes na luta fico meditando na cena da cruz. Eu vou me firmando, a terra toda tremeu, o mundo foi abalado, até os que estavam mortos foram ressuscitados. O mundo não compreendeu, o centurião logo disse: esse era o Filho de Deus, e na cruz foi imolado. A cena da cruz não me sai da mente, eu fico pensando como é bom ser crente. Às vezes na luta fico meditando na cena da cruz. Eu vou me firmando. Ficou 3 dias na terra, mas logo ressuscitou. Subiu ao céu triunfante, e as nossas culpas levou.
Agora vamos lutar, olhando só pra Jesus. Que bom se todos olhassem para aquela cena da cruz. A cena da cruz não me sai da mente. Eu fico pensando como é bom ser crente. Às vezes na luta fico meditando na cena da cruz. Eu vou me firmando. Amém, meus irmãos? Somente creio. Somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer. Tudo é possível. Deus continua abençoando cada um de vocês, irmão. Que seja acrescentado cada vez mais a bênção de Deus na vossa vida. Amém? E graças a Deus nós viemos bem, né? Embora que peguei uma gripe, viu, irmão Luiz? E já deu ela, né? É umas 3 noites sem dormir, dei tanta tosse. Mas isso aí não impede nós de adorar a Deus, né? Agora me orei para o senhor, tira essa pigara da garganta, senão eu vou conversar, poder falar, ué. Agora limpou. Deus é bom, né, irmão? Deus é bom. E nós estamos com o pastor João de Brasília, ele está vindo para São Carlos. Aí semana que vem, eu vou telefonar para ele se não quer vir um sábado aqui, não sei se é o sábado que vem ou outro, mas se ele vier é uma benção para nós, né? Segunda-feira agora a gente vai procurar ver se ele, já que ele vai vir aí, pode vir aqui, né? Mas a não ser que a agenda dele está tudo já preenchida, aí não tem como mudar. Mas eu, o pastor João, nós é muito amigo, nós dois, andamos muito juntos, demais. Muito, muito mesmo, que era Brasília, aquele fundo lá de caminhonete junto. Todos os pastores do Brasil nós andamos muito juntos, bem pouco pastor que nós não tivemos caminhada junto, de noite, de dia. Então, se ele vier, eu creio que será uma bênção acrescentada para nós. Amém? Um homem simples, humilde e muito dedicado a Deus, ele é. Vocês estão tudo bem? Então, obrigado de vocês terem vindo, deixado os seus lares ter vindo. E vocês sabem que nós não vemos na igreja por nós mesmos, né? É Deus que traz nós. Não é? Na mensagem, abandonando tudo, o irmão Brando disse que tinha um homem, ele era cego, mudo e surdo. E não perdia uma escola dominical. Aí foram entrevistar ele pelos sinais lá. Falaram para ele, o senhor não perde uma escola dominical? O senhor não vê o pastor, o senhor não ouve, nem fala nada. E você, eu vou lá para mostrar que lado eu estou. Porque você não precisa que ninguém te ensine. Porque o Espírito Santo em você ensina todas as coisas. Jesus disse isso. O Espírito Santo ensina todas as coisas. Quando o Espírito Santo vier, ele vai conduzir, vai em toda a verdade. Amém, irmão? Irmão Brana disse na mensagem ao selo, o nosso dever é pregar, mas quem cuida dos eleitos é Deus. Então ele disse na mensagem a bem-aventurança esquecida, no Pará 42, ele fala assim, poderia estar errado. Eu realmente, aquele que estamos esperando, é ele realmente aquele que nós estamos esperando? Eu sei que o sinal está correto. Eu vi o sinal messiânico, eu sei que está certo.
Mas esta maneira mansa e humilde, tudo isso eu não entendo. Ele está falando de João Batista. João Batista eu não entendo. Eu apresentei ele como o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Com o machado na mão, cortando a raiz da árvore que não dá fruto. Com uma pá na mão, separando a paia do trigo. Baixando o monte e levantando os vales. O homem não está fazendo nada. Eu acho que eu errei aí não apresentar ele. Não entendo. João Batista falou assim, mas esta maneira mansa e humilde, tudo isso, eu não entendo. Eu não posso compreender. Fazer as pontas se encaixarem. Você não é responsável por fazer ponta encaixar. Não é responsável por isso. Se eu pudesse explicar tudo, se você e eu soubesse tudo, isso já não necessitaria mais de fé. Tudo aquilo que se pode explicar perfeitamente não seria mais fé. Você é salvo pela fé. Você é curado pela fé. Você aprende a crer nisto. Você não consegue explicar isso. Creia somente. Amém, irmão? A fé foi dada no lugar do conhecimento. Então, nós vamos ler a palavra agora. Colocar nós de pé. Para nós ler a palavra. É um livro de Juízes. A mãe do Dimas, ela gosta disso, né? Ela acompanha essas histórias da Bíblia, né, irmão? Você gosta, né? Gosta, é muito bom. Todos nós gostamos, né, irmão? Todos nós gostamos. Que fala sobre Jefté. Um fala Jefitá e o outro pronuncia Jefté. Qual é que pronuncia certo o Dimas? Jefitá ou Jefté? Jefitá. Muito bem. Então, nós vamos ler o primeiro versículo. Era então Jefitá, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerou a Jefitá. Só queria ler isso. Pois, se vocês quiserem ler em casa, vocês também conhecem bastante a Escritura. É no capítulo 11. É 11. Eu não citei capítulo? É 11. É 11 no verso 1. Pois, se vocês puderem ler, vocês já leram, mas se puder ler, uma hora que você está procurando alguma coisa na Bíblia. Então, era Jefitá, o gileadita, valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefitá. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado pela Bíblia, obrigado pela mensagem do profeta, que aqui está a mecânica, a dinâmica, e que nós tem dado, Pai amado, força para agir. Nós agradecemos tudo. Perdoa o nosso pecado, nossas ofensas, e tenha liberdade para estar no nosso meio, Deus. Através do sangue de Jesus Cristo, nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. Podia sentar, irmãos? Esse senhor aqui, por nome de Jefitá, ele era, como a Bíblia disse, um homem valoroso. Ele era um homem valente. E ele era um líder. Ele era um líder. Mas tinha um problema na vida dele, que ele era filho de uma prostituta. Que o seu pai, ele andava guerreando, ele teve um caso com uma prostituta e gerou Jefitá. E ele trouxe para casa. E ele foi criado entre os seus irmãos, que era filho legitimamente dele com a esposa. Só ele que era o patinho feio no meio do rebanho, filho de uma mulher prostituta. E ele sofria humilhação com isso. Toda hora que ia comer, a hora que ia brincar, eles evitavam Jefitá. Ele não sentia bem com a presença dele.
porque pela linha que ele veio, a linhagem dele de prostituta. Mas ele era um guerreiro, ele era um homem valoroso, era um homem que não tinha medo de nada, sabia como lutar, sabia como vencer, era um homem vitorioso. Todos nós somos assim, irmão. Todos nós tem alguma coisa na vida onde o diabo pode agarrar para atrapalhar a gente. Todos nós tem um fraco lá e o diabo trabalha ali. E os seus irmãos, ele casou, Jefté casou, teve uma filha, e os seus irmãos um dia chegou nele e falou assim: Jefté, por que você não vai embora e deixa nós? Você sabe que você não é filho da nossa mãe, do nosso pai, você só é filho do nosso pai, e a sua presença perturba. E toda hora nós temos que responder perguntas. Aonde está sua mãe? Sempre alguém está perguntando. E para nós ficar respondendo essas perguntas, nós ficamos tristes. Não seria melhor você deixar nós? Porque nesse tempo Israel estava vivendo num tempo de paz, plantio, colheita, chuva, se edificava, colhia, casava. E Jefté, então, não podia mostrar o seu valor na paz. Nenhum de nós mostra o nosso valor na paz. Nós mostramos nosso amor, nossa paciência na hora da tormenta. Na hora da tormenta. Jesus provou o seu amor conosco, foi no Calvário. Não quando estava curando, transformando água em vinho. Mas quando ele foi para o Calvário, ali ele mostrou que ele nos amou. E ele era um rapaz humilde, irmão. Ele não era de discutir. Jefté, irmão, não era aquele de discutir, torrão, que teimoso. Ele falou: não, se a minha presença não agrada a você, eu vou embora. Pegou e falou com a esposa dele, falou com a filha dele: olha, meus irmãos sentem bem com a minha presença. E talvez sentou com a menina, que é duro explicar para a filha quem que era a avó. Porque a avó não era aquela, a avó era uma prostituta. E são explicação da vida, são coisas que você não quer explicar. São coisas que você às vezes nem gosta. Tem coisas na sua vida que você não gosta nem de falar. Mas as pessoas perguntam. E as pessoas querem saber. E ele, a filha dele, que é a esposa dele, como uma boa esposa, uma boa filha, falou: vamos, pai, vamos largar os tios, as primas. Isso aqui é duro para nós, em uma terra estranha. Mas vamos. Vamos deixar ele em paz. Vamos deixar meus irmãos, minhas cunhadas, sobrinha, primos, vamos deixar em paz. É uma lição assim, irmão, quando você vê que a sua presença não está ajudando, sua presença está atrapalhando, e as pessoas se sentem mal. Você conhece quando a pessoa não sente bem você na resposta que ela dá para você. Quando começa a dar aquela resposta seca, sem paciência para explicar, ela já não está se encaixando com você. E assim era Jefté. A resposta dos seus irmãos, quando ele pedia alguma coisa, era seca. Está lá, vai procurar lá, você sabe onde está, por assim. A coisa era assim. E ele foi morar numa terra não muito longe dali, e como ele era valoroso, ele era trabalhador, não custou muito para ele se ajeitar. Se ajeitou. Se ajeitou na sua nova moradia, as coisas iam bem. Mas o inimigo lá, os Moabitas, um dessas nações, planejaram guerrear contra Israel e mandou mensageiro dizer: se prepara aí que nós estamos indo guerrear contra vocês. E quando eles guerreavam, não é somente, irmão, matar, mas levava esposa, levava filha, como leva gado. Levava ouro, derrubava a cidade, queimava. Era uma tempestade, aqueles exércitos
quando passava. E um falou para o outro assim, e eles disseram que vem mesmo. Eu disse, e agora? Nossa lavoura que está tão bem, nossa bela esposa, nossas filhas, como é que vai ficar? Eu disse, nós temos que guerrear, nós não vai deixar eles chegar e levar. Mas quem é que vai cabeçar nós? Aí um falou assim, Jefitá, mas nós mandamos embora. Às vezes a gente manda embora, irmão, exatamente aquele que vai encabeçar a gente nos problemas da vida, e quando a gente precisa dele, a gente mandou embora. A gente mandou embora. A gente não se sentia bem com a presença dele, porque de algum erro que ele tinha na vida, alguma fraqueza, que ele perturbava a gente. No caso do irmão de Jefitá. Jefitá. Aí falou, mas nós mandamos embora. Nós achamos que a presença dele nós perturbava, por causa do nascimento dele, que é uma mãe, tem uma mãe prostituta. Mas vamos atrás do homem, ele vai perder a guerra. Ele é o único que possa liderar nós. Aí falou, mas quem que vai agora? Vamos, ancião. Vamos nós, vamos reunir, nós senta lá, conversa com ele. Pede desculpa. Aí o irmão Branham vem e fala assim, nessa mensagem nova que está saindo agora aí, o Pai Basta, coisa assim. Ele fala assim, o homem fala que não crê em Deus, mas deixa o aperto chegar. Você não fala, você não pensa em Deus. Está tudo forgado, irmão. A estante cheia de comida, saúde está boa, criança correndo no quintal. Está tudo bem, se tem uma reserva no banco, se não tiver também tem um crédito que pode ir lá tirar. Igreja para quê? Igreja para quê? Está tudo bem. Jesus para quê? Um rei chegou no moço, chamou o moço, mandou chamar o moço, falou, moço, eu preciso levar 3 pedras de diamante para o rei vizinho, que é um precioso rei, é um rei de paz que nós temos vizinho aí. Eu gostaria de dar um presente, 3 diamantes para ele. E você é a pessoa de confiança que pode levar para mim esses 3 diamantes. Eu falei assim, sim, rei, eu levo. Eu sei que você leva. Você é de confiança? Sim, rei. E eu vou dar para você uma soma de dinheiro para você gastar na estrada, assim com um hotel, pagar um cocheiro para cuidar do cavalo quando você descansa. Aquele tempo era tempo de cavalo, o transporte era cavalo, sempre tinha uma pensão, uma cocheira, e na cocheira tinha sempre alguém que cuidava, dava ração, dava água. Você leva dinheiro para tudo isso, para você e para o cavalo. Tá bom, rei? E você leva uma carta também, selada, e você entrega para o rei a carta e os 3 diamantes. E a viagem é de uns 3 dias. Você descansa, você descansa. Tá bom, rei. Então amanhã cedo, eu vou dar para o seu melhor cavalo. O melhor cavalo que eu tenho. Chamou o cocheiro, falou, prepara tal cavalo, é o melhor que nós temos, não é mais forte, é mais forte. Então amanhã 6 horas ele sai de viagem. 6 horas ele saiu com esse 3 diamantes, com essa carta e com esse dinheiro para pagar as despesas da estrada. Andou o dia inteiro, dizendo assim, eu tenho pressa, preciso provar para o rei não só fidelidade, mas também que eu sou rápido, que eu sou esperto, que eu resolvo as coisas logo, que eu não deixo demorar para nada, comigo é assim, tem que ser logo nada, e eu vou mostrar para o rei que eu sou rápido. O dia inteiro andou com o cavalo, a noite inteira. Outro dia amanheceu ele em cima desse cavalo, e sem dar água para o cavalo, sem dar um pasto, e dizendo assim, se morrer, eu compro outro, dinheiro eu tenho. Se seu cavalo morrer, eu compro outro. Quer dizer, dinheiro eu tenho aqui. Vamos embora. E o cavalo, quando foi à tardezinha, o cavalo tropeçou. Caiu morto.
Ele tirou o arreio, ponhou na costa, falou, vou comprar outro cavalo para continuar a viagem. Negócio que onde o cavalo caiu não tinha mais cavalo por ali. E nós pensamos assim, se a mulher morrer, arruma outra. Vamos espancar. Vamos humilhar. Vamos falar a palavra dura. Mulher tem bastante. Homem tem bastante. Mas nunca igual aquele que Deus deu para você. Não tem, não se substitui. Aí ele ponhou o arreio na costa e começou a andar em busca de uma fazenda, de algum lugar, não achava nada e caiu desmaiado também com o arreio tudo. E aí ia passando uma carruagem ao contrário, ao posto dele, viu aquele homem caído, catou ele, pulou na carruagem, deu água, foi dando água, passando água no rosto dele, e ele acordou, ele estava entrando numa cidadinha. Que cidade é essa? É tal cidade, essa cidade aqui é minha, foi daqui que eu saí. Voltando novamente da onde saiu, sem cavalo, sem cumprir com o ministério, o rei deu para ele, viver em círculos, sempre no mesmo lugar, mesma teimosia, mesma conversa. O tempo passa, mas a pessoa não muda de mente, não muda de opinião, sempre a mesma. Sempre a mesma, sempre que a teimosia, sempre que eu sei, sempre assim. Aí eu falou assim, então é a cidade sua? É, eu saí daqui, eu moro aqui. A missão minha começou aqui, mas não terminou. Aí foi lá com o rei, com as 3 diamantes, eu falei, rei, não dei conta de chegar lá. Os 3 diamantes, seu está aqui, a carta está aqui. E o dinheiro que o senhor deu na viagem também nem gastei, está aqui. Só que o cavalo que o senhor me deu era muito fraco. Sempre é o cavalo, irmão. Sempre é o cavalo. Sempre é a igreja, não vou na igreja, que a igreja tem defeito, por causa do hino, por causa da ordem, sempre nós temos uma coisa. Por causa do gente de fé, porque era filho de prostituta. Mas sempre tem que arrumar alguma coisa. Quando a gente quer evitar, a gente arruma alguma coisa. E o cavalo que o senhor me deu era fraco, não aguentou a viagem e morreu na estrada. E eu tentei achar outro, não achei, caí desmaiado e me trouxeram até aqui. Mas está tudo aqui que o senhor me deu. O rei falou assim, então abre a carta, vê o que está escrito na carta. Ele abriu, lê aí a carta que você ia levar para o rei. Está escrito assim, magnífico rei, agradeço o senhor ser meu rei vizinho, um homem de paz, muito obrigado por ser meu vizinho. Quando o senhor receber o mensageiro chegar, olha essas 3 diamantes daí, dá uma olhada, seu cavalo está gordo, bonito, bem cuidado. Se tiver, o senhor manda o rapaz de volta que ele vai casar com a minha filha e vai se tornar o rei. Ele não percebeu, se ele cuidasse daquele cavalo, ele ia ser rei. E nós não percebemos, nós espanca muito os veículos que levam a nós. Nós achamos que não precisa. Essa igreja não dá certo, eu arrumo outro, sempre assim. Se esse pastor não dá certo, nós arrumamos outro. Sempre, ainda tem muito irmão da mensagem com um arreio na costa, procurando pastor e não vai achar mais. Procurando o pastor que é do jeitinho dele e não vai achar mais. Não vai achar. Mambrano diz que a capa de Elia que caiu para Eliseu, Eliseu levou 10 anos para caber nela, teve que emagrecer. Ele teve que mexer nele, mas não podia mexer na capa. E nós quer mexer na capa e não quer mexer nela. Nós não quer talhar nós, irmão. Ele lasca nós para encaixar. E o irmão Brando disse, encaixar não é problema seu, Deus encaixa você. Mas quando que Deus encaixa você? Quando ele esculpe você, tira a lasca sua, até você encaixar com as promessas, você encaixar com a palavra dele. Perdeu de ser gerro do rei, perdeu de ser rei,
Dali para frente, aquele homem valeu mais o que para o rei? Um homem que... O rei falou assim, você não cuidou do cavalo? O cavalo era um tipo do povo. Se você cuida bem do cavalo, você ia mostrar que você cuida bem do meu povo. Mas você espancou o cavalo, você não deu água para o cavalo, você não deu pouso, descanso para o cavalo. E você mostrou ali, se eu dou o povo meu na sua mão, você ia fazer a mesma coisa. O que você fez com o cavalo, você faz com o povo. E nós expressamos o que nós somos nos animais, né? Às vezes nós chutamos animais, mostrando nosso caráter, mostrando as nossas posições na vida. Quando você ama o passo, esse dia eu estava deitado e a esposa que estava na capia foi fazer um negócio lá. Eu escutei um barulho assim, piu, piu, um pisado assim. Mais ou menos assim. No quarto. Parado. Aí ia um passarinho. Não era um... Um passarinho tem um negócio amarelo assim no peito, assim. É grande, que eu não sabia. Aí eu levantei a cabeça, fiquei olhando para ele. Ele ia para lá, ia para cá. Dava uns passinhos. Eu dormi. Não sei o que aconteceu com ele. Me deu um sono, rapaz, que ele falou assim, dó, nenê, não quer dormir. O irmão Brando, na asa de uma pomba branca, ele disse que quando ele ia levar flor no túmulo da roca, uma pomba cantava, uma terra vem do rio, que chamão mudou. Ele disse, a pomba cantava para mim. Deus é bom. Ele manda passo no seu quarto para você dormir. Amém, irmão? Deus é bom. E isso mostra tudo que você tem uma atmosfera de paraíso no você. Irmão, entendeu? Você não está indo no paraíso, mas a atmosfera do paraíso, você já entrou nela. Você ama a criação, você quer bem a criação. Você gostaria que todos os passos sentavam na sua mão, no seu ombro. Você não tem mais aquele instinto de espancar, de prender. Isso já é vida de paraíso, é vida de milênio. Já está em você. Se chegar lá, você não vai estranhar nada, é só desfrutar das bênçãos. Amém, irmão? Amém. Então, e nós, irmão, faz que nem nós espanca o cavalo. Nós espanca o marido, espanca a esposa. Não dá descanso, não dá pouso. E a hora que o coitado pega no sono, acende a luz na cara e larga a luz acesa do quarto. Não quer saber. E gritaria, e nós espanca o cavalo. Espanca e depois fica com o arreio na costa, andando para baixo, para cima, procurando um cavalo que você não acha mais. O seu que Deus deu para você, você matou. E gente fé, cuidando lá da sua filha, da sua esposa, daqui a pouco vem os anciãos descendo e vieram meus irmãos. Oi, gente fé, oi, tudo bem? Está passeando? Nós viemos conversar com você. Mas o que foi? Uma nação lá do Medianita, lá, uma habita, reuniram para vir contra nós. Está vindo já. Mas daí, vai guerrear. Vocês vão ficar de braço cruzado? Mas quem vai liderar nós? Quem vai encabeçar nós? Arruma um para se tiver. É bom, Montenor, é bom. A gente veio naquela hora boa, joga muita coisa fora, que na hora cai em si. Mas a humildade também, nós vamos ver os dois lados, eles expulsam a gente de fé, mas a humildade de ir atrás dispõe. Isso que não temos. De reconhecer que nós erremos, de reconhecer que nós dispensemos uma pessoa e nós faz falta daquela pessoa no nosso meio. Só porque ela tinha uma fraqueza ou ela tinha uma mancha na sua linhagem. Aí Jetifé falou assim, mas vai guerrear, homem? Guerrear como, Jetifé? Nós precisamos do líder. E você é o líder.
Aí Jetifé falou, é? Quer dizer que agora que vocês estão em aperto, eu sirvo, né? Agora que vocês estão em aperto, suas filhas, sua esposa, corre o risco de ser levado embora, agora eu sirvo. Irmão, não é um quadro de Jesus hoje no mundo? Não é um quadro. Você fala assim, o mundo desprezou Jesus. Mas a Bíblia disse, né, irmão Sérgio, que todo joelho dobrará. Por que todo joelho vai dobrar? Porque vão reconhecer. Só que é tarde demais. Deus está dando uma oportunidade para você tomar ceia. Deus está dando uma oportunidade para você se consertar. Mas você quer empurrar as coisas para frente, empurrar as coisas para frente. E você vai empurrando, quando você vê, você empurrou para dentro da tribulação. Aonde não tem mais, só entregando a própria vida. Aí Jetifé foi sincero com ele, não tocou ele, falou, vai embora, suba, não quero nem ver você. E não, falou, não, agora você me procura no aperto, agora eu sirvo. Jetifé, você sirvo, só que tem uma coisa, hein? Eu vou, não tem problema. Eu vou, se vier atrás de mim, eu vou. Quantas pessoas, irmão, que você pode ir na casa dele agora, ou amanhã, falar, irmão, não estou vendo você na igreja, não estou vendo você na ceia, você é um homem que faz falta para ajudar nós a levar essa obra para frente, porque faz mesmo. Você é um homem que vai ajudar nós a caminhar mais. Aí ele não reconhece o valor que você está dando para ele. Desde quando você vai atrás dele, você deu para ele uma prosperação. Desde quando você chega nele e fala, rapaz, isso é o membro que está precisando. Você precisa incorporar com nós para ajudar nós. Só de você ir atrás dele, bater na porta dele, falar para eles, o que vocês vieram fazer? Passear? Não, nós viemos chamar você para ajudar nós. Seria uma honra muito grande. Seria uma honra muito grande. Mas a pessoa fala, não, eu estou bem assim, eu vou ficar assim mesmo, estou bem aqui com a minha filha, com a minha esposa, conseguimos aqui uma terrinha que ninguém humilha nós, que todo mundo respeita nós, também ninguém nem sabe minha vida aqui, eu tenho já meu terreninho aí, minha lavoura, vocês sabem que eu planto mesmo, eu cuido, e nós está bem, sem humilhação de ninguém, vocês voltam para trás, vocês se viram lá. Essa é a resposta que é dada hoje. Mas não foi essa de Jetifé. E também não é essa de Jesus. Quando nós procuramos ele, ele fala, eu vou. Eu vou. Você reconheceram o meu valor, não aperto. Mas reconheceu. O irmão Brana diz, tem gente que critica Tomé. Tomé precisou ver sinal para crer. Mas creu, irmão Brana. Só é importante que ele crê. E aquele que vê sinal e não crê? Nicodemo foi à noite para ter com Jesus, pelo menos foi. E aquele que nem vai nem de dia, nem de noite. Só que você cabeça sua. Eu disse, não, Jetifé, é para isso mesmo, pode encabeçar nós. Pode encabeçar nós. Irmão, um homem estava procurando um avivamento em Gales, como é? Gales. Isso. E chegou lá, viu um soldado girando o cacetete e falou assim, você não sabe o que é o avivamento aqui? Eu falei assim, eu sou o avivamento. Tem pessoa que está procurando o dom, você não tem que procurar, você tem que ser o dom. Você quer ser língua estranha, falar língua estranha, não é falar, você tem que ser a língua estranha para esse mundo aí. Seu linguajar tem que ser linguajar. Não é um dom, você tem que ser. O Brana disse que Moisés foi o dom de Deus naquele dia. Josué, ele foi o dom de Deus. Não que tiveram o dom, eles foram. Nós estamos atrás de cura divina, nós não temos que ir atrás de cura divina. Nós é a cura divina. Eu estou atrás de vitória, não é você estar atrás de vitória. Você é a vitória. Você é a palavra. Você é parte de Cristo. Sabe quem tem dom? As denominação. Para ele Deus dá, você Deus não dá. Você é.
Você é. Você é o pentecostal. Onde é o pentecostal aqui? Eu sou o pentecostal. Amém, irmão? Amém. Eu sou a cura divina. Louvado seja Deus, irmão. Porque quem disse isso é o irmão Branham, a árvore da folha da vida, que serve de remédio para a nação. Ele disse que elas folhas é vocês. Então é o remédio. Amém? Você não é você que procurar ter uma coisa, você ser aquilo. Você ser aquilo. Jesus era o dom de Deus. Amém? Ele era, não é que ele tinha um dom. Ele era um dom. Ele era o estranho. E nós procuramos. O que é vida eterna? É um lugar. Vida eterna é uma pessoa. O que é um amor? É uma pessoa. Deus é amor. Tudo é pessoa. Quando se trata de ter, é uma coisa. Quando é uma pessoa, você entendeu? O amor é uma pessoa. João era o amor. Pedro era a fé. Tiago era a esperança. Aí o irmão Branham, nessa mensagem, o irmão Tenor estava aqui passando, o irmão Branham falando aqui agora. Aí ele estava falando da mensagem da era da igreja, né? A revelação de Jesus. Ele estava falando aquele livro lá. Aí, antes de, na fita aí. Ele estava falando daquele livro lá. E o irmão Branham, ele vai mostrando naquele livro ali, ele falou assim, Jesus, Deus escreveu com o dedo, foi tudo para Israel. Agora ele escreveu o Apocalipse, o único livro que Jesus escreve é o Apocalipse, que é um livro especial para um povo especial. Qualquer um pode ler Apocalipse e fica doente. Mas você é esclarecido, porque foi escrito para você. E o Apocalipse foi fora a parte. Quando tudo a Bíblia tinha acabado, Deus veio com o Apocalipse. Quando Deus veio no primeiro dia, irmão Sérgio, que ele veio criando os vegetais, veio criando os animais, primeiro, segundo, terceiro dia, a criação do Éden. Quando ele fez o homem no sétimo dia, a Bíblia disse, Deus descansou. Não foi? Porque toda a sua obra tinha sido feita. Ele fez tudo e descansou. Quando ele criou Adão, por que descansou? Porque agora ele encontrou o homem. E quando encontra o homem, encontra descanso. Amém, irmão? Quando ele criou o homem, ele encontrou o descanso, ele pôde descansar. Mas depois que ele tinha criado o homem, chamou Adão para dar nome aos animais, como chamaria. E até aí a Eva não tinha aparecido. A Eva veio fora da criação. Quando tinha tudo acabado, aí Deus trouxe Eva para Adão. Amém? Depois que o rei Assuero mostrou para os seus convidados tapete, cortina, trono, mostrou as taças de beber vinho, o melhor vinho, mostrou para eles os pátios, mostrou para eles rio, mostrou para eles jardim. Falou assim, eu tenho uma coisa agora que está fora de tudo isso aqui, é minha esposa Vasta. O irmão entendeu? Primeiro ele deu bebida, vinho para tudo, todos ficaram embriagados. Agora que vocês estão embriagados, tudo que eu tinha eu mostrei para vocês, ainda falta uma coisa para mostrar para vocês. Porque Deus falou para Adão, você gostou de tudo? Falta uma coisa. Eu deixei por última. É uma carta da manga. Eva. É o que o rei Assuero fez. E quando o Senhor Jesus Cristo veio curando, transformando a água para vinho, multiplicando os pães, e ele morreu na cruz, perdoou o mundo, e Deus meu, porque me desamparaste, na tua mão entrego o meu espírito, você pensa, tudo acabou, ele mesmo disse, está consumado. Ainda não tinha noiva, tinha que tirar ao lado dela com a lança, ela veio por fora de tudo.
Porque a coroa não é o corpo, a coroa é que valoriza o rei. A coroa não é corpo. Coroa não é olho, coroa não é dente, coroa não é pé. Você está entendendo? Há um corpo e uma coroa para esse corpo. Quem dá para o rei a autoridade de julgar, que ele vai julgar as nações, sem coroa ele não tem autoridade para ser rei do rei. Vocês estão entendendo? Depois que tudo acabou, foi que tudo terminou, ainda faltava Eva. Depois que a festa de Assuero todo terminou, faltava Vaste. Depois que Cristo fez tudo, está consumado, na tua mão entrega o meu espírito, faltava a noiva que saiu do coração. Agora a era da igreja acabou. A era da igreja terminou. Como terminou o trabalho do Jardim do Éden, como terminou o trabalho de Cristo, como terminou de Assuero. Eu mundo fala, agora acabou, agora não tem mais nada não. Eu tenho uma igreja ainda para apresentar. E essa igreja é nós. E o diabo luta 24 horas para você não reconhecer quem você é. Porque você nem é corpo, você é a coroa. Martim, o diabo apareceu para ele, um mensageiro, creio que foi Martim, falou, Martim me adora, sandália adorada, manto branco, coroa na cabeça. Martim me adora? Eu sou Jesus, o teu Salvador. Você não me reconhece? Você fala de mim, Martim, me adora. Ele olhou, falou assim, para trás de mim, Satanás. Mas por quê? Eu sou Jesus, não. A sandália está bem, o manto está bem, mas a coroa, Jesus não está coroado, porque é a sua igreja que vai coroar ele. Eles, quando Deus fez tudo, terminou toda a sua obra, porque a Bíblia fala assim, ele terminou toda a sua obra, toda terminou. Aí ele chegou em Adão, era o último, e Adão deu para ele pôr nome em tudo, põe nome nisso, dá nome, aí vem o nome, o livro foi aberto. Adão leu o nome, os nomes dos animais, o nome de tudo. E tudo terminou? Não, ainda falta a esposa. Amém, irmão? Aí eu quero ler na mensagem, porque eu gosto de ler na mensagem. Porque se eu ler na mensagem, eu descanso vocês. Não é verdade? Eu descanso vocês. Porque pensamento, nós já estamos cansados de ter, né, irmão? Olha. Na pirâmide, temos as diferentes funções até chegar à Câmara do Rei. Antes de chegar à 7ª parede. Há um lugarzinho na introdução, aí é onde um mensageiro para conduzir o rei. O mensageiro João Batista foi que apresentou o rei. A pedra da coroa foi rejeitada. Eles não conheceram a pedra de esquina, ou que seja ela. Não sabe não sabe onde está, porque foi a pedra rejeitada. Porém, essa é a pedra que põe fim à coisa completa e dá forma à pirâmide. Através das 7 eras da igreja, mostra a graça. Mostra isso, mostra aqui, mostra isso. São 7 coisas que devem ser mostradas. O último é Cristo, Adão. Mostre isso e a sua caridade. Mostra graça e graça. E assim, a outra coisa até chegar a Cristo. Cristo a pedra de coroa. Então, a última coisa é mostra Cristo. E de Cristo sai a noiva coroa. A igreja coroa. Eu estou falando de uma igreja coroa. Eu estou falando de uma igreja que tudo termina, Deus ainda tem ela para apresentar. E ela é a mais linda de todas. A mais brilhante. A mais alta, porque a coroa está acima até da cabeça. Aí o irmão Brando disse, nós estamos no topo da pirâmide. O que é a pedra rejeitada? Que Enoque fez a pirâmide, a pedra foi rejeitada.
O irmão Branham disse, Moisés pregou 10 mandamentos, e era 11º, não pregou o 11º, 11, que é o amor. Ele rejeitou o amor. Pregou só 10. E ele tem essa mensagem, o 10º mandamento rejeitado. 11º mandamento rejeitado. E quando Jesus veio, ele veio pregar o 11º, que é o amor, que Moisés não trouxe, foi a pedra rejeitada. E o amor, que é a pedra de coroa, está rejeitado novamente. Porque quem coroa é o amor. Quando o irmão Branham veio falando em 1 Coríntios, ainda que eu dei meu corpo para ser queimado, mostrando a era, ainda que eu distribui meu bem, tudo meu bem para os pobres, luterano, ainda que fala a língua dos homens, wesleyano, fala a língua dos anjos, os pentecostes, ainda que eu conheça todo o mistério, nós, curiu nós, sem ter amor nada sou, porque o amor tudo sofre, tudo padece, tudo crê. E ele diz assim, quando vier o que é perfeito, tudo que é em parte será aniquilado. Aí ele vem e fala assim, o amor é a perfeição que estava faltando para que tudo seja aniquilado. E chegou a pedra de coroa. Só quem foi Adão? Adão foi que a coroa de toda a criação, Deus coroou com Adão. E a Eva foi a coroa de Adão, não da criação. Jesus, o irmão Branham disse aqui, eu quero mostrar isso para o irmão. No 194, o único lugar por Deus para adoração chama mensagem. Logo, sobre isso vem pedra sobre pedra, cada era, para vindicar essa palavra que vem subindo, exatamente como fez com Jesus em seu dia, o qual foi a pedra de coroa de tudo. Ele coroou tudo e nós coroamos Jesus. Aleluia. Nós coroamos Jesus. Quando Saul convocou seu poderoso exército de grandes homens formosos, homens talentosos, Davi não foi, Davi não participou, Davi ficou de fora, porque não tinha tamanho, não tinha tipo para pertencer ao exército de Saul, que ele quis um super exército de homens musculosos, e Davi não dava certo, nem para carregar a arma dos homens. E quando foi para derrubar o Golias, como o irmão Branham disse que o Golias hoje é câncer, na mensagem do pequeno guerreiro Davi, ele diz que o Golias hoje é câncer, é tuberculose, é AIDS, são Golias. Veio um homem que não pertencia àquele exército. E Deus hoje, aí vem mandando nessa mensagem, nós somos Davi. Que esse grande exército que Deus formou das 7 eras da igreja, não derrubou o Golias. Encolheram, tremeram. Mas Deus tem uma igreja, Davi, que não está na era, fora da era, e ela tem a pedra da graça. Por isso que chama graça, essa pedra. Quando veio Jesus, ele convocou 12 apóstolos. Mas o homem mesmo que ia trazer para nós o evangelho, ia separar a lei da graça, Paulo não estava naquele grupo ali. Ele estava lá na frente, no pé de Gamaliel. E ele era a pedra de coroa daquele ministério. Rejeitado. Davi era a pedra de coroa daquele exército. Não pense que nós seremos aceitos, nós não vamos ser aceitos. Nós vamos ser rejeitados. Porque não pertencemos ao seu exército, não pertencemos aos seus jeitos. Nós é um povo, nós é o resumo da era. O Mambano não pega a 7 eras da igreja, depois não pega uma mensagem, irmão Sérgio. O resumo da era. Não prega? Nós é o resumo da era. O que é o resumo? O irmão Luiz sabe explicar. Irmão Dimas, vocês sabem explicar isso? O que é o resumo? Foi que faz tudo. É uma coisa, faz naquilo ali,
Não detalhadamente, mas está tudo ali. Não é isso o resumo? Está tudo ali. Você pega uma folha de milho, uma cana do milho, a boneca do milho, o pendão do milho, que são bonitos, tudo vai para dentro de um grãozinho. Você fala, secou tudo, acabou o mineral. Está tudo dentro do grãozinho. Tudo dentro do grãozinho. Eles pegam não sei quanta banana e maceta, tira a vitamina, põe dentro do comprimidinho. Aquele comprimidinho de vitamina, não sei quanta banana tem ali dentro. E nós é um povinho pequenininho, mas tudo que está na era está dentro de nós agora. Não é fácil, irmão. Não é fácil, não. É o trabalhador da hora, 1/10. Não é fácil, não. E lá vai o irmão ali, como é que chama o irmão ali? Para trás do Tião Alves, o irmão, coçando o pescoço, como é que chama o irmão? O irmão tem um sítio. E o irmão chega cedo, lá às 7 horas, com uma carretinha, com um tratorzinho, com enxadão, com pá, com marreta, e o irmão vai quebrar umas pedras, vai arrancar uns tocos, e tem todas aquelas ferramentas ali, certo? Aí o irmão trabalha o dia inteiro, faz tudo que tem que fazer, aí quando chega 5 horas, o que o senhor faz? Põe tudo e volta lá na carretinha. Para trazer volta para casa. E ele veio na era, Jesus, o Espírito Santo, ele veio, distribuiu tudo aí, tudo, marreta, tudo aí, a era da igreja, tudo aí, entendeu? Agora ele está recolhendo tudo, ponhando para... E quem é o veículo que ele está ponhando dentro para levar? Você, que estava esparramado, foi tudo unido e colocado dentro de você. Por isso que eu falo com o cavalo era o segredo do sucesso do rapaz. E ele espancou. E essa igreja, sem nós, eles não são aperfeiçoados. Tem uma igreja extra. Tinha um Davi extra para resolver o problema. Tinha um Paulo extra para resolver o problema. Então, vocês me explicam, meu irmão, vocês que são sábios, eu sei que vocês são, senão nem da mensageira. Então, vocês explicam que Jesus foi procurar figo numa figueira fora do tempo. Está errado. Aparentemente tem que ser censurado. Como que o senhor quer figo da figueira, que não é tempo? Porque não era tempo, mas ele queria fora de tempo. Não há mais tempo de amar, ele quer amor. Não há mais tempo de fidelidade, ele quer fidelidade. Não há mais tempo de namoro sincero, ele quer namoro sincero. Fora de tempo. E se ele não achou, amaldiçoou. E se ele não acha, será que ele encontrará fé sobre a terra? E ele achou, irmão. Fora de tempo ele achou figo na figueira. E ele não amaldiçoou esse mundo. Porque o figo que dá fora de tempo é temporal. É o mais doce. É o extra. O irmão entendeu? Deus tem uma igreja Davi, que não pertence aos exércitos. Mas luta a favor daquele exército aí que eu quero. Não é porque você não pertence, que você é contra, você odeia, você critica. Ele não fez isso. Ele venceu Golias e falou para o exército, vá para casa descansar. E é um absurdo. Porque quando Davi chegou, Saul disse, não, isso não pode, nem tipo tem. Não tem experiência, não tem nada. Como você vai guerrear contra o Golias, um homem experimentado desde a mocidade, é guerreiro? Eu sei, rapaz. O Saul, o senhor não conhece eu, conhece o Golias e não conhece eu. Conhece o diabo e não conhece eu. Eles conhecem o diabo e não conhece você. Aí Davi falou assim, então se o senhor não conhece, deixa eu falar alguma coisa que eu faço. Matei um urso e um leão que vinha comer ovelhinha. E quando alguém duvidar de você, que nem Saul duvidou de Davi, e mostra com câncer, tuberculose, faz tempo que está matando todo mundo aí, ninguém vai vencer, você fala, eu venço. Mas
O que você apresenta para mim? Mostra, irmão, o que você já venceu na sua vida. Mostra quanta dificuldade, quanto leão já apareceu, quanto urso já veio. Quanta hora difícil na vida. E você venceu e está aqui. São os ursos, o leão que você tem derrubado. E isso é que você tem que mostrar para aquele que não confia em você, para aquele que acha que você não dá conta, você não tem experiência. Eu nunca vi as suas lágrimas de madrugada. Eu nunca vi o seu joelho no chão de madrugada. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Quando aquele homem, quando João e Pedro chegou em Jesus, falou assim, tem um homem expulsando demônio no teu nome, e nós proibimos. Jesus falou assim, não faça isso. Porque quem não é contra nós é por nós. Aí o irmão Bruno pega esse caos aí e fala assim, aquele homem que estava expulsando o demônio estava fazendo o que o discípulo não fazia. Jesus mandou o discípulo fazer. O discípulo não quis fazer, aquele homem que não andava com ele estava fazendo. Hoje o que Deus mandou eles fazerem, não estão fazendo. Tem uma igreja fazendo o que eles não estão fazendo. E uma da coisa é amar o outro, ter misericórdia do outro, ter graça pelo outro, ter compaixão. Não uma igreja que espanca cavalo, uma igreja que dá água, uma igreja que dá poço, dá ração. Você sabe por que o povo de Nínive aceitou Jonas? Porque que eles não queixaram com Jonas? Que Jonas não era deles, ele não era gentil, era judeu. Sabe por que o povo gentil não recusou Jonas? Falou, você vai pregar para nós? Abriu o braço para Jonas, Jonas saiu andando naquela praia, tudo lambuzado da baleia, andando assim, saiu andando naquela areia lá, batendo areia, batendo assim, todo mundo alvoroçou e todo mundo aceitou. Qual o segredo? O que ele mostrou? Uma cura divina? Um aleijado a andar? O que ele mostrou? O Breno disse assim, o povo de Nínive era pescador, vivia de pesca. E ele não matava a baleia porque tinha baleia como a deusa do mar. E Deus falou assim, eu vou usar o Deus dele para levar você. Ele vai crer no você, porque quando alguém queria voltar, mas quem que é o homem? É o nosso Deus que trouxe a baleia. É o veículo. É a baleia. E essa igreja, irmão, quem vai trazer ela é em quem ele crê. É em quem eles falam que a revelação de todo o tempo que essa mensagem, ela vai trazer um Jonas. Ela vai vomitar um Jonas na praia. Ela vai vomitar uma igreja. E essa igreja está selada dentro da mensagem, a mensagem vai tirar para fora. Porque Jonas, porque nós falamos dos 7 selos, nós falamos, todos nós sabemos, 4 primeiros selos é 4 animais de guardião. Primeiro selo é leão, Paulo. Segundo selo é o boi. Terceiro selo é o homem. Quarto selo é o águia. São o Mateus, Lucas, João, que foram os 4 selos que selou Atos dos Apóstolos, como o santuário, guardado por esses 4 evangelhos. E a 7 era da igreja, foi guardada por essas 4 unções. E quando Deus abriu os 7 selos, que é o mistério de Deus, quando ele abriu, quem que saiu de dentro? Quando ele abriu primeiro, saiu Paulo, o leão combatendo o cavalo branco. Quando ele abriu outro, quem que sai? Sai o boi. O terceiro selo, quando abre, quem sai de dentro? É o homem combatendo o cavalo preto. Quando ele abre, é o homem que sai. Combatendo o sistema, é a águia que sai. E quando ele abre o 7, porque o 5º e o 6º não é nada conosco, não é problema nosso, é lá com o judeu. Não tem nada a ver com o 5º e o 6º. O 7º, quando abre, sai Jesus. Ele saiu. Aleluia. O irmão entendeu? Ele saiu. Abriu e saiu Jesus.
E de dentro de Jesus saiu quem? Saiu nós. Um selo saiu dele. Ele saiu do selo da Bíblia, ele saiu de dentro da Bíblia. E ele entrou aonde? Aonde que ele... E quem que saiu dele? Nós. Irmão, não é difícil. Quando Adão andava no jardim do Éden, ali ponhando o nome nos animais, aonde estava Eva? Aonde estava Eva, Molina? Dentro dele. E quando Deus criou o céu, Deus criou as estrelas, Deus criou tudo, aonde estava nós? Dentro dele. Amém? Quando acabou tudo, ele tirou a Eva. Quando acabou tudo, agora ele tirou nós de dentro de Jesus. Que ele, o 7 selo trouxe ele, e ele, de dentro dele saiu nós. Irmão, vamos valorizar quem somos. Senão nem fica o irmão do filho pródigo, tinha direito em tudo, reclamando para o pai. E o pai falou: rapaz, tudo é seu. Você precisa de mim para fazer festa. Se nós reconhecêssemos quem nós somos, nós saíamos na rua dando glória a Deus, aleluia. Nunca nós ficaríamos uma pessoa revoltada, nunca nós ficaríamos uma pessoa chateada com nós, porque nós uma posição nossa com Deus é a mais alta aqui. Aleluia. Amém, irmão? Louvado seja Deus. E ele saiu de dentro da Bíblia. E nós saímos de dentro dele. A igreja que saiu de dentro de Jesus, o Papa pegou para ele, casou com ela, mas agora a igreja que saiu de dentro de Cristo, essa não tem jeito. Porque essa, Deus já santificou, Deus já justificou, Deus já santificou, Deus já glorificou. Aleluia. Antes dela vir, a obra já estava feita. E tem mais. Quando ele tirou a costela de Adão, não só a costela, ele tirou o espírito feminino também que estava em Adão, colocou nela. Tirou o amor, a doçura de Adão, colocou nela. A delicadeza de Adão, colocou nela. Adão só se tornou um homem rústico, um homem forte, mas a doçura estava tudo em Eva. Irmão, toda a doçura que estava em Cristo, ele derramou em nós. Toda a delicadeza, por isso que hoje nós ele era El Shaddai, aquele que amamenta. Agora é nós. É a igreja El Shaddai. É nós que amamenta os fracos. Amém? E lá no tempo, lá atrás, no tempo, quando não tinha mamadeira, irmão Brando, no tempo do faraó não tinha mamadeira, que a mãe de Moisés colocou ele no Rio Nilo com 3 meses, e quando a rainha pegou a filha, a irmã dele, como é que chama a irmã dele? A Miriam, chegou nela e falou assim: a senhora quer que eu arrume uma mulher para amamentar o nenê? A Miriam sabia, mas ela não sabia. Foi revelado para ela que aquela mulher era a mãe. Não, arruma e eu pago para ela não sei quanto dólar, que dava um salário alto. Aí ela ia cuidar do filho e ia receber um salário. E a criança voltou para ela. Regressou para ela. Amém, irmão? Amém. Essa é a história. Essa é a história. Saiu dela e voltou para ela. Regressou para ela com salário. Saímos de Cristo e voltamos para Cristo. Amém? Porque não tinha mamadeira. É só a mãe que dava leite do seio. E aonde que a rainha também não tinha como amamentar, não tinha mamadeira. Eu pago para uma mãe. Voltou para a mãe. Quem é a mãe? É nós. A igreja é o Shaddai. Eles não tem mamadeira para eleito, não tem leite desnatado para eleito, não tem. E quem pegou nós, não tem também leite para dar, não tem nada. Nós temos que regressar para a mãe. Os eleitos de Deus têm que voltar para essa igreja.
Eu sei, irmão Dima, aqui, às vezes nós só quer pessoa pronta, mas nós não quer aprontar. E os homens que fazem aquele serviço na praia lá, que é aquele negócio navegando assim, que ganha prêmio, a taça dele é a latinha velha que acha na beira do mar, eles pegam, recompensa, faz coroa e dá para eles como prêmio. Eles vencem no mar e o prêmio dele é o próprio restolho do mar. O irmão Branda disse que aquela haste que Moisés levantou a vara e punhou a serpente de bronze, o bronze era pedaço de capacete de guerra achado no deserto. Na guerra lá, capacete estourou e Moisés captou, derreteu e fez a serpente de bronze, contando para Jesus. Quem que era nós? Restolhos, resto de capacete. E Deus pegou, fez coroa. O prêmio dele venci. Amém, irmão? É isso. Nessa mesma mensagem nova que chegou, está com ela aí, irmão? Chegou para o irmão, está aí, né? Nessa mensagem aí, me faz favor, irmão. Nessa mensagem aí, essa aqui você lê essa mensagem que ele fala, as quatro, mostra nós o Pai, você vê Deus, o Pai em 4 lugares. Você vê Deus você vê Deus no universo, você vê Deus na palavra, 3º lugar você vê Deus no Filho, mas o 4º lugar é ver Deus no seu povo. É o que está difícil. Ver Deus no seu povo. Aí um pastor falou assim, irmã, se Jesus chegasse na sua casa, o que você fazia para ele? Pastor, se Jesus chegar na minha casa, eu reconhecia que era Jesus, convidava para entrar, limpava o sofá, senta aqui, Jesus, e ficava na frente dele, com a mão para trás, e falava, Jesus, o senhor precisa de uma água? O senhor, o que o senhor precisa? O banheiro está ali, ali tem toalha, ali tem tudo, o senhor precisa, ali tem uma cama para o senhor descansar. Você não fazia isso, irmã? Eu assim, o que eu podia fazer, eu fazia. Largava tudo e ficava só ali com a minha Maria. O que o senhor precisa? O que o senhor precisa? Falei, então, irmã, ele está no seu marido. Está na sua filha. Quando fizer um dos meus pequeninos, a mim fizesse. Já viu, você despreza, você maldize de um pequenininho de Deus e não percebe que você está magoando Deus. Ele falou para Samuel, não é tu que estão desprezando, Samuel, estão desprezando eu. Muitas vezes não atira no homem e pega Jesus. As 4 maneiras de você ver Deus. Ver Deus no universo é fácil, ver Deus na rocha, ver Deus na chuva, ver Deus na nuvem, ver Deus nas estrelas. É fácil, não é difícil. Ver Deus em Jesus, fazendo as obras, também não é muito difícil. Ver Deus na sua palavra, ver Deus na Bíblia, mas ver Deus no irmão, na irmã. É difícil. Ver Deus no pastor. É difícil. Aí o homem, o ano inteiro foi abençoado. Sua roça fluiu. Seu galinheiro, as galinhas botou. Tudo produziu. Tanto que ele falou assim, eu tenho que agradecer a Jesus. Não tem como não agradecer. Se eu sou grato, tenho que agradecer ele. E eu vou fazer um almoço do Natal, e eu quero que Jesus almoce comigo. Sei que a irmã Bruna fala essas coisas. Aí fez aquele almoço, era frango assado, era peru assado, e era isso, e era leitoa, e maionese, lasanha, era tudo, aquela mesona, e falei assim, isso faz Jesus. Quero sentar na frente dele, servi-lo o que ele quiser, quer ele comer à vontade. Por ele me ter abençoado. E fez aquela mesada, cobriu com a toalha cheia de bordado, para a mosca não sentar, e ficou ali. E deu meio-dia nada, e deu 1 hora nada, e deu 2 horas. Falei, ele veio. Ele disse que não rejeita convite. É ele. Na mensagem, um homem mais significante, o irmão Brana disse, Jesus
Não rejeita convite, nem que ele sabe que você vai fazer dele um palhaço. Ele abriu, era um barbudo, cabelo tudo atrapalhado, sandalhona, roupa tudo marotada. Aí ele, não é Jesus. O que o senhor deseja? Sim, passando aqui, sentiu o cheiro da comida, tá? Pelo cheiro está gostosa e vai longe. Se o senhor não me dá um prato, o senhor, eu posso fazer um prato para o senhor, mas convidar o senhor para entrar não posso, porque eu estou convidando, estou esperando um convidado especial e não tem como eu quebrar isso. Não, eu aceito, o senhor aceita. Foi lá que um prato para ele. Olha aqui, ó. Rapaz, sentou numa árvore, numa raiz da árvore, comeu, olhando as galinhas correr, olhando os gados, olhando tudo a lavoura, comendo, até que limpou tudo. Olha aqui o prato, comi tudo, estava ótimo, gostoso. O senhor gostou, gostei. Quer mais? Não, estou satisfeito. Muito bem, então vou indo, vou andando, fica com Deus, obrigado. Sim, o senhor não repara não, né? Eu não convidar o senhor. Não, eu sei que você está esperando aí, um convidado especial. Aí deu 4 horas, nada, deu 6 horas, esfriou tudo, ele caiu no chão de joelho. Jesus, o senhor me rejeitou. Eu fico tudo coração, tanto carinho. Aí Jesus falou assim, eu fui aí. Eu comi lá fora, na raiz da árvore. Você queria eu de gravata, né? Falando bonito. S, R, N, M, todos nos lugares, palavra encaixada. Eu fui. Comi lá embaixo da árvore, foi gostoso demais. Mas Jesus era o Senhor aí. E aí? Pastor Degar disse, irmão, não sei que reunião que foi que ele falou, que dispôs, que ele viu que o rei Saul foi salvo. Samuel falou, amanhã tu que seu filho está comigo aqui no paraíso. Ele falou assim, eu parei de condenar as pessoas. Um homem matou 80 sacerdotes só porque deu comida para Davi. O homem não dava sossego para Davi, e o homem tem um paraíso esperando. O que você vai fazer? Condenar quem? Só que tem uma coisa, ele amava Saul, ele amava Samuel, ele amava o profeta. Ele respeitava o profeta. Não obedecia, mas amava. Amém, irmão? Amém. Nós só temos que dar graças a Deus, amém? Amém. Depois que tudo terminou, Deus tem ainda a esposa para apresentar. Ela é a coroa de tudo. Ela é a coisa mais linda que ele tem. O tapete, grama que é tapete, montanha que é cortina, vales, Correia Suero mostrou, jardim. Ele falou assim, tudo pronto, terminou tudo, não falta ainda a minha esposa. Amém, irmão? Não é hora de ir embora, é hora de agora preparar, porque a esposa de Jesus está sendo apresentada. E essa esposa é nós. Vocês creem assim? Vocês creem que vocês é essa igreja extra? É a igreja que vem para derrubar o Golias? Amém, irmão? Louvado seja Deus. Não para criticar o grande exército de Saul, os grandes homens corpulentos, os grandão. Não. Mas você derruba o Golias e fala para ele, vai embora, vai para casa. Você liberta eles. Você sabia que você é uma igreja que você vai libertar a era da igreja? O grande exército que Deus formou? Sem nós não somos aperfeiçoados. Irmão Branda disse assim, quando cada um descia que era aberto para mim, eu dava a volta no quarto para lá para cá, assim, dava vontade de sair para a rua gritando. Amém, irmão? E, irmão, o selo abriu para nós, o 7º selo abriu, saiu Jesus, e de dentro de Jesus saiu nós, meu irmão. De dentro de Adão saiu Eva. Ô, irmão, para de reclamar, para, irmão.
Você não tem revelação, você é revelação. Porque o Paulo diz assim, Cristo é o mistério de Deus revelado. E você é o mistério de Cristo revelado. Você é o mistério. Não é que você quer mistério, você quer conhecimento. Eles deviam conhecer você. Já que conhece o que sai de dentro do selo, quer saber que saiu do selo, você saiu. A arca de Noé não foi selada e depois abriu a porta, não foi Deus que fechou. Depois não foi Deus que abriu, Noé sai, então não foi aberto o selo e Noé não saiu. Você está procurando uma coisa que você é. E eu sou o avivamento que vocês estão procurando, o que o soldado falou. Eu sou. Eu sou a revelação de Deus. Eu sou o mistério de Deus revelado. Eu sou o mistério. É eu que saí de dentro de Jesus. É eu que saí de dentro do selo. Aleluia. Amém, irmão? É, irmão Paulo, o senhor devia andar país mais país para chegar na sua casa e conhecer você. Eu sei que saiu de dentro. Jesus saiu de dentro do sétimo ser e você saiu de dentro dele. Depois que tudo estava terminado, Deus tinha você para mostrar. Fazer caravana para essa casa, ônibus mais ônibus, meu irmão chegando, queria conhecer a revelação de Jesus. Nós está procurando palavras, e a pessoa, amor é pessoa, vida eterna é pessoa, revelação é pessoa, que saiu do selo é pessoa, que saiu do primeiro selo, foi Paulo, segundo, Columba, terceiro saiu Lutero, homem, o quarto saiu Águia, irmão Brana, e o sétimo saiu Jesus, e de Jesus saiu nós. Aleluia! Nós estávamos selados também dentro de Jesus, como Eva estava dentro de Adão. Oh, meu Deus! E eu não vou conseguir animar vocês. Eu não vou conseguir mostrar para vocês que vocês é a coroa de Jesus. Vocês é a glória de Jesus. Vocês é o troféu da mensagem. Amém? Vocês serão a taça que será levantada da vitória. E aqui, eu queria falar dessa mensagem, irmão. Eu entrei no assunto das 4 maneiras de ver Deus. Ele fala aqui na mensagem do escravo, que vendia escravo. Aí o homem olhou naquele monte de escravo, falou assim, olhou, eu falei assim, eu quero aquele lá. O único que não apanhava, o único que ninguém gritava para ele trabalhar. Ele pegava toda a mercadoria com os outros, precisava apanhar, gritar, pega, rapaz, você está devagar. Ele não, ia lá pegar, pá, se era saco, ele pegava, erguia, apanhava no carroção, pá, ia lá. Aí o homem falou assim, eu quero aquele. Aí o homem disse, aquele não está vendo, é o único que não está vendo. Você sabia que você não está vendo? Aleluia. Todo mundo te deseja, mas você não está vendo. Aí eu falei assim, por que era diferente? Eu também levei tempo para descobrir. Ele come diferente? Na mesma panela, a mesma mensagem. É o mesmo culto, é a mesma Santa Ceia com lava-pé, é a mesma coisa. Ele dorme diferente no mesmo colchão. Então, por que era diferente? É que ele é filho do rei da tribo que ele veio. E ele trabalha para assim, estou aqui escravo, mas sou filho do rei. Amém? Estou no Banco Brasil, um cheque está meio estourando, mas sou filho do rei. Meu carro furou pneu, bateram no meu carro, mas eu sou filho do rei. Amém? Louvado seja Deus. Amém, irmão? E é isso que você passa a ser desejado, é isso que você passa a ser admirado, é isso que tudo para. Como pode, numa situação dessa, o carro bateu, o problema deu, e ele de cabeça erguida não reclama. Thomas, o inventor de microfone, o inventor de lâmpada, Thomas Edison, queimou o laboratório dele, pegou fogo, ele estava em casa, o filho dele tinha um filho, falou, pai, o laboratório senhor de invenção está em chama. Ele levantou, falou, quieto, calmo, talvez ele tomou um gole de água. Pai, corre, pai, tá em chama. Ele foi devagar,
parou de longe e ficou assim olhando. Meu filho, eu não esperava que saísse uma chama tão grande no meu laboratório. Mas pai não está assim. Não, filho, Deus está queimando aquele para dar um novo. E aí nós vemos que tudo dá para o bem do que ele ama a Deus. E nós cremos assim. É, Jó? Deus está tirando aquele que você fala. Jó falava assim, eu criei esse gado. Foi eu que comprei essa fazenda. Eu tenho sabedoria, tudo próximo do meu pé. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Deus falou, você tem? Aí Deus tirou outro diabo, pega, é dele, pega então. Vê se ele defende, pega. Aí Deus veio. Jó viu tudo de volta o dobro. Aí Jó não falava mais. Eu falei assim, Deus me deu. Deus me deu. Deus me deu. Não fiz nada com isso aqui. Não derramei uma gota de suor por isso aqui. Deus me deu. Tudo aquilo que você tem para o sacrifício, Deus manda o diabo tirar. Ele quer dar para você. Ele quer dar para você, para ele ser gloriado. Para você dar glória a ele. Ele quer que você dê glória a ele. E quando você fala eu, que nem Joana falou, o que está causando dano no navio, Joana? Eu. E o que nós faz para se livrar? Joga eu fora. Nós temos que jogar o eu fora. E eu fiz, eu faço. Sem mim, vocês vão ver só. Eu fiz, eu faço. Tem muito irmão assim, eu. Se não estiver naquela igreja, você vai ver só. Lá não vai ter amém, não vai ter glória a Deus. E eu. Aí Joana falou, se você não jogar eu fora, você vai morrer tudo. E nós temos que jogar o eu. Sabe quanta nação tinha em Canaã, irmã? Tinha, parece que 7, tudo. Tudo eu. Todo mundo eu. O amor, tudo era eu. Aí Josué falou assim, tira todos eu. E põe o hebreu também, que é eu. Hebreu, o eu de Deus. Amém? Esse eu é Jesus. Eu fiz, eu dei. Diz que Moisés estava lá no paraíso, assim, conversando com Abraão. E também estava conversando, ele estava conversando com Sadak, tudo isso, uma reuniãozinha assim. E Moisés falou assim, eu abri o mar vermelho. Depois cheguei, põe a vara assim e abri. Aí Josué falou assim, eu abri o Jordão, distribuí o povo na terra. Aí Sadak e Moisés, aí eu entrei na fornalha, disse que Jesus ia passando, falou assim, vocês não fizeram nada, quem fez, eu fiz tudo. Colocaram tudo eu. Vocês não fizeram nada, fui eu que abri o mar. Fui eu que abri o Jordão. Fui eu que paguei a chama do fornalha. Fui eu que tapei a boca do leão de Daniel. Eu. Quando eu, Jesus está passando, não tem nada, pai. Se o amém que você dá, eu que falo com você. O glória a Deus que você dá, e eu que dou através de você. E eu entro em você e falo, glória a Deus. E eu mesmo prego, eu mesmo falo glória a Deus. Eu mesmo dou aleluia. Eu mesmo bato palma para mim mesmo. Aleluia. Na mensagem, perfeita força, perfeita habilidade. O irmão Brando disse, ele usa ele mesmo. Amém, irmão? Ele está aqui pregando, e ele está em você. E eu prego, e ele mesmo fala, amém, glória a Deus. Mas para quem? Para ele mesmo. Louvado seja Deus. Vamos fazer a oração? Senhor Deus, depois, fora do exército de Saul, poderoso, tinha um homem que resolvia os problemas que o exército não resolvia. Dos 12 apóstolos que o Senhor escolheu, o homem que ia trazer a separação da lei e da graça, o homem que ia escrever o Novo Testamento, não estava ali. Chegou lá na frente, sim. Quando tudo tinha acabado, a escolha, o tempo dos apóstolos, entra Paulo. Agora tudo acabou, a era acabou, tudo acabou. Agora Jesus veio, Cristo veio, e de dentro de Cristo saiu nós, como Eva saiu. Louvado seja Deus, Pai. Uma igreja extra, uma igreja que está fora. É aquele homem que andava expulsando demônio, proibido, que o Senhor, como William Branham disse, ele estava fazendo o que os apóstolos não estavam. Tem uma igreja que vai fazer o que as outras não têm feito. Nem a era tem feito. Ela fará, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo,
cremos que somos essa igreja. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Deus vai abençoe, amém, irmão? Então fica assim, todo sábado nós estamos aqui, voltemos todo sábado, não tem mais escola dominical. E se sábado que vem, ou se não no outro, o pastor João está aqui. Não vou dizer para você sábado que vem no outro. Se ele não tem compromisso, ele não vem, não pode vir, vou conversar com ele amanhã ou segunda-feira, tá bom, irmão? Se ele vier, a bênção será acrescentada entre nós. Amém? Convida as pessoas para vir. Fala, vem participar esse povo extra, esse povo Davi. Amém? Povo que nem o câncer para na frente dele, derruba tudo. Louvado seja Deus, irmão. Deus vai abençoe. E nós estamos aqui sábado que vem, em nome de Jesus. Deus vai abençoe.